Sejam bem-vindos a mais um podcast da parentalidade do Projeto pela Primeira Infância. Em nome de toda a equipe PPI, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo. É um prazer tê-los conosco. Eu sou Adriana Amaral e hoje nós vamos falar sobre a linguagem na primeira infância e um assunto de extrema relevância, a alfabetização e a sua relação com os aspectos da linguagem, que nem sempre ficam muito claros para os pais das crianças pequenas. E para isso, contamos com a presença da mestre Thaís Boto, fonoaudióloga educacional e psicopedagoga, mestre em educação e professora contratada do curso de fonoaudiologia da Universidade de São Paulo, e da doutora Ana Luísa Navas, fonoaudióloga, mestre e doutora em psicologia experimental pela University of Connecticut, nos Estados Unidos, e pós-doutora em linguística pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professora adjunta do curso de fonoaudiologia e orientadora do mestrado profissional em saúde da comunicação humana da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Boa tarde, doutora Ana Luísa. Boa tarde, Thaís. Obrigada por nos conceder essa entrevista. Boa tarde, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema tão importante, né? Boa tarde, é um prazer. Obrigada, Adriana, pelo convite. Obrigada, Ana Luísa, pela parceria. E é realmente muito bom conversar com vocês nessa tarde sobre esse tema tão importante. Sim. Então, doutora Ana, Thaís, a fala é uma manifestação da linguagem expressiva muito esperada pelos pais. Eles ficam ansiosos pelas primeiras palavras e quando elas demoram um pouco, a gente consegue notar uma certa angústia. Diante disso, eles recorrem à internet, eles procuram informações uns com os outros, muitas vezes desencontradas e com fontes não muito adequadas, né? Então, para ajudá-los nessa compreensão e no esclarecimento da relação entre o desenvolvimento da linguagem e a alfabetização, eu começo com um questionamento a ambas, né? O que deve ocorrer antes do aparecimento das primeiras palavras das crianças? Que aspectos do desenvolvimento estão relacionados à fala? E que vocês poderiam nos explicar um pouco melhor como é que esses aspectos eles estão interligados com a alfabetização, como é que isso tudo ocorre? Vou começar, então, falando um pouco sobre a fala. A fala é um processo que se desenvolve desde o início, né? De que a criança nasce, ela já está sendo estimulada, já está ouvindo os pais conversando, né, com ela, direcionando a atenção. Então, ela faz parte desse processo de comunicação que é tão importante, que começa do dia 1, né, do nascimento da criança. E aos poucos essa criança vai ouvindo os sons, vai ouvindo a fala dos outros, vai ouvindo no início o pai, a mãe ou quem está próximo conversar com ela, e isso já vai fazendo com que ela tenha essa familiarização com os sons de fala, com as palavras, e pouco a pouco vai entendendo que aquilo faz parte de se comunicar com o mundo, né? Então, eu diria que o desenvolvimento de fala, ele começa bem antes das primeiras palavras, porque é esse ouvir. Muitas vezes a criança compreende mais palavras do que ela fala, né? Então, o desenvolvimento da percepção vem antes até do que a produção, e com isso ela vai treinando, conhecendo novas palavras, conhecendo sobre como se comunicar, no início com gestos, e depois gestos e palavras, mas ela vai aumentando, né, o seu repertório e conseguindo, né, ter uma fala e uma linguagem cada vez mais próxima daquela que nós temos como adultos, né? E, com certeza, isso é essencial para o aprendizado da leitura e da escrita mais tarde. Eu gostaria de ressaltar, indo nessa perspectiva que a Ana Luísa nos traz,
que a audição, então, é um ponto bastante importante para a construção da linguagem, que a criança nasce já com o aparelho auditivo em funcionamento, mas ela vai precisar, apesar dela já nascer ouvinte e já conseguir receber esse estímulo do meio, essas palavras que os pais falam com ela e que os outros também falam, que ela vai escutando, ela vai precisar aprender a experimentar esse som. Então, ela recebe as palavras, ela recebe os sons verbais e não verbais, os sons do meio, mas ela vai precisar desenvolver essa habilidade do cérebro interpretar o som. Então, dar significado para esse som, e isso vai acontecendo a partir dos estímulos que ela recebe do meio. Então, é essencial que os pais percebam como esse desenvolvimento auditivo também está acontecendo, já que ele é a base para o desenvolvimento da linguagem e da fala, e que os pais tragam sempre estímulos para as crianças. Nós nascemos com o nosso cérebro preparado para falar, mas essa fala só vai se desenvolver a partir dos estímulos do meio. Então, bastante importante que os pais falem sempre com as crianças, como a Ana Luísa disse, desde o dia 1, né? E eles já podem começar a falar ainda quando a criança está no período intrauterino, dentro da barriga da mãe. Então, todos os estímulos de linguagem são importantes, todos os estímulos auditivos são importantes, e também todo o afeto, essa comunicação afetiva com a criança, tudo isso vai ser importante para essa construção de linguagem efetiva, para essa aquisição de vocabulário, que vai facilitar depois a aquisição de leitura e de escrita lá na frente. Então, é a partir da linguagem oral que a gente vai construir a linguagem escrita, e tudo isso começa lá atrás com a audição. Então, todos os processos estão interligados, são interdependentes, e todos colaboram para que essa linguagem se desenvolva da melhor forma possível. Perfeito. Então, o aspecto relacional é extremamente importante, né? Pelo que vocês estão contando aqui para os nossos ouvintes. O Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele recomenda que estejamos atentos ao desenvolvimento da linguagem oral por volta dos 3 anos, né? A idade em que as crianças deveriam alcançar uma expressividade da fala e os aspectos comunicativos claros, né? Thaís, e quando isso não ocorre? Doutora Ana, a gente deve se preocupar, os pais precisam se preocupar, e qual seria a relação dessas dificuldades iniciais de fala e linguagem com a escrita mais tarde? Então, os pais precisam se preocupar, sim. É importante que eles estejam acompanhando esse processo de desenvolvimento. Então, o que nós esperamos? Que por volta de 1 ano a criança diga as primeiras palavras e que elas sejam entendidas pelas pessoas que estão em volta, mesmo que elas ainda não sejam corretas do ponto de vista da produção dos sons, mas elas já devem trazer um significado. Então, a criança, por exemplo, pode dizer aua para água, mas ela está querendo dizer água, né? Então, isso já é considerado uma primeira palavra. E aí isso vai evoluir muito rapidamente. Então, por volta de 2 anos, ela já vai estar juntando palavras para formar uma frase com 2 ou 3 palavras. E depois, com 3 anos, ela deve ter uma fala que mesmo pessoas que não são familiares consigam entender, ainda que não seja uma fala totalmente correta do ponto de vista da produção de sons. Então, se esse desenvolvimento não está acontecendo da forma esperada, é importante sim que os pais estejam atentos, e qualquer dúvida, que eles tragam essas dúvidas, seja para o pediatra ou para o fonoaudiólogo. É importante que os pais saibam, e essa é uma dúvida que sempre me perguntam, qual é a idade mínima para buscar uma avaliação fonoaudiológica? A partir de 2, 3 anos? Não existe uma idade mínima. Então, quando os pais tiverem dúvidas sobre o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento auditivo, é sempre importante buscar tirar essa dúvida ou com o pediatra ou com o fonoaudiólogo. E aí uma avaliação vai ser realizada com os parâmetros necessários para que o fonoaudiólogo oriente a família. Muitas vezes não é um caso de um tratamento, e sim de uma orientação, de um acompanhamento. Então, é importante, sim, que os pais estejam atentos e que busquem uma ajuda, que busquem a opinião de um profissional especializado. Perfeito. Doutora Ana? Acho que perfeito, Thaís.
E acho que eu acrescentaria que, além dos pais observarem o quanto as crianças estão falando, né, emitindo palavras, como a Thaís comentou, é importante também perceber o quanto eles entendem, né, a parte da compreensão. Então, uma criança com 3 anos, né, ela já deve compreender ordem simples. Então, traz para mim o caderno, pega para mim a bolacha, consegue solicitar também. Então, esses aspectos mais relacionados à comunicação mais geral também são importantes de serem acompanhados, observados, né? E com 3 anos, essa criança já deveria estar demonstrando uma boa compreensão também da fala e da conversa com esses pais, né? É muito importante, tudo isso é muito importante e preparatório, né? É uma preparação para essa criança depois poder contar coisas, poder entender um texto escrito lá na frente, né? Poder contar, escrever algo de forma significativa. Não há a menor dúvida de que esse desenvolvimento inicial da linguagem oral, né, tanto na expressão como na recepção, são a base para o desenvolvimento ali na fase da alfabetização, né? Então, essa estimulação dos pais, como a Thaís comentou, não precisa necessariamente ser o caso de que a criança tem que ir já para uma terapia, para tratar esses problemas. Muitas vezes, uma boa orientação para os pais de conversar, contar história, trazer elementos na brincadeira com essa criança, para que ela possa se expressar mais e contar histórias também do jeito dela, né? Então, esse desenvolvimento pode ser muito acompanhado pelos pais e reforçado, né? Estimulado e enriquecido esse ambiente para que a criança tenha um bom desenvolvimento da linguagem. Que ótimo. Perfeito. Já que, né, o assunto agora realmente está entrando na questão da alfabetização, eu trago um termo, né, que é muito comum a gente encontrar na literatura científica, que é a alfabetização precoce, né, que é uma prática defendida por muitos e condenados por outros, né. Diante disso, a fonoaudiologia educacional vem a contribuir com pesquisas científicas incessantes, né, de como se dá o processo de aquisição da leitura, né, através do conhecimento de como que o cérebro aprende, ajudando, inclusive, a derrubar mitos, contribuindo com novas formas de pensar a alfabetização, né? E aqui tenho 2 grandes exemplos de pesquisadoras na área, a doutora Ana Luísa Navas e a doutora Thaís Boto. E aí eu pergunto para ambas, né, quais as habilidades precisam ser desenvolvidas na primeira infância, incluindo aspectos, né, dialógicos, que serão favoráveis à alfabetização? E como que os pais, né, as figuras parentais, podem ajudar nesse processo? Essa é a parte gostosa da fonoaudiologia, né? Contribuir fazendo uma orientação, por exemplo, de que os pais leiam para as crianças. Que coisa mais gostosa do que ler para uma criança? É das coisas mais prazerosas, né, para pais, e de fato, uma das recomendações mais efetivas para que essa criança tenha uma boa entrada no mundo da leitura, né, no mundo das letras e de tudo que vem com essa nova aprendizagem. Existem várias habilidades que são necessárias para o aprendizado da leitura e que vão sendo treinadas e estimuladas e construídas com essa interação com os pais, né? Como você mencionou, nessa relação, nessa troca, em situações de comunicação, sejam elas de contação de história,
mas também a leitura de livros desde o início, né, a leitura de histórias traz uma estruturação da linguagem que é muito importante para a criança transferir esse conhecimento no momento em que ela tem que ler, né, que ela vai começar a entender essa nova modalidade de se comunicar, né. Além disso, como a Thaís já mencionou, é importante, muito importante essa atenção para os sons, então a audição, o desenvolvimento das habilidades auditivas, seja dela localizada onde vem o som, perceber as diferenças entre sons parecidos, e isso tudo vai sendo desenvolvido, né, nesse período, muito antes dela entrar na escola para ser alfabetizada propriamente, né? Então, essas habilidades de prestar atenção no som, entender que a gente tem sons de fala que são muito parecidos, que palavras são parecidas com as outras, e tudo isso vai ser muito importante para o processo de alfabetização, a leitura inicial e a escrita inicial, elas têm base nesses aspectos de atenção, memória e de todo o vocabulário, né, da estrutura da linguagem que vem sendo construída ao longo da vida até aquele momento. Né? Uhum. Obrigada. Sim. E aí também é importante a gente dizer para os pais que a alfabetização vai ser uma consequência de todas essas habilidades que vão se desenvolvendo na primeira infância. E a educação infantil tem um papel muito importante nisso, quando estimula as noções de espaço, de tempo, de ritmo, de a noção corporal. Então, tantas habilidades importantes que vão sendo construídas na educação infantil, juntamente com a linguagem, juntamente com as habilidades auditivas, que vão promover na criança essa condição para que ela seja alfabetizada. Então, essa maturidade cognitiva vem junto com todas essas questões trabalhadas na educação infantil, que é um período muito importante. Muito mais do que reconhecer letras na educação infantil, a criança precisa brincar. É pelo brincar que ela vai desenvolver tantas questões importantes que mais lá na frente serão exigidas no momento da leitura e da escrita. Então, muito importante que os pais reconheçam o valor da educação infantil, contribuam para que a educação infantil seja significativa na vida da criança e leiam para ela, estimulem todas as habilidades possíveis, cantem com as crianças, promovam essas interações. A gente sabe que agora estamos vivendo um momento em que o distanciamento social é mais exigido, mas sempre que possível que as crianças interajam entre si, que os adultos também interajam com elas, porque esse desenvolvimento global é que vai promover o sucesso na alfabetização, que vai acontecer quando essas habilidades todas estiverem bem desenvolvidas. Então, de novo, é o conjunto de habilidades que vai promover a alfabetização. Precisa pressa, né? Não, muito precisa olha, tempo. Perfeito. Isso. Tem muita coisa para fazer precisa... antes de ler e escrever, né? Eu acho que não precisa pressa e nem precisa de uma receita de bolo que tem que ser igual para todos, né? Eu acho que a gente sabe que existem diferentes cenários, diferentes situações, mas o importante é que a família esteja próxima e, como a Thaís mencionou, a educação infantil promover, né, oportunidades desse crescimento, dessas novas experiências para a criança. Perfeito, muito obrigada pela contribuição. Doutora Ana Luísa Naves, vou fazer uma última pergunta em relação à questão de como que os pais podem, que medidas eles podem adotar em casa para favorecer esse processo, e queria dar um ênfase na conversa. Qual o lugar da conversa nesse desenvolvimento? Toda situação de comunicação é uma troca, né? E existem várias maneiras de fazer isso.
E a conversa, como você mencionou, é uma das maneiras mais naturais em que essa troca acontece. Muitas pessoas podem estar nos ouvindo e achar que isso é simples, mas não é tão simples, né? Muitas vezes, orientar os pais como conversar com as crianças parece o óbvio, mas não é óbvio, né? Existe a percepção de que a criança não vai entender, então para que eu vou contar para ela? Mas existe sempre um jeito, uma maneira de contar, de conversar com a criança, de interagir com a criança para que ela participe de toda a situação. Então, uma mãe pode estar na cozinha preparando o almoço ou pensando no que vai fazer para o almoço, e a criança pode ser pequena, pode, obviamente, não ajudar no almoço, mas ela pode ajudar a falar o nome das coisas, a mãe trazer aquilo que está fazendo, vamos cortar, vamos fazer isso, vamos organizar, agora eu preciso lavar. Então, essa interação e chamando a criança para participar, obviamente não em nada que seja perigoso para a criança, mas nas situações do dia a dia, a mãe já pode, a mãe, o pai, o irmão mais velho, muitas vezes tem algum familiar, os avós em casa, que também são muito importantes, né, contar a história, e pedir que a criança conte também, né, muitas vezes a gente pensa só em fazer uma interação com a criança, só o adulto fala, né, só o mediador fala, mas dá o tempo da criança responder, né? Espera, ela tem muito o que contar, do jeito dela, né? Ainda não com uma forma de falar perfeita, mas ela tem muito o que contar. E acho que, obviamente, esse papel dos pais na contação de histórias e na leitura de livros para crianças também é essencial, né? Então, acho que a conversa, ela tem que ser o dia a dia, tem que envolver a família toda, e com certeza, naturalmente, essa criança vai estar ali nesse meio também e participar. Muito obrigada, doutora Ana. Thaís, uma última pergunta. E essas conversas, nem sempre elas são, vamos dizer assim, conversas sobre a realidade, né? As crianças fantasiam muito. E aí você poderia finalizar me contando um pouco para os nossos ouvintes sobre essa linguagem simbólica, esse universo da criança, da fantasia e a importância para a linguagem? Sim, Adriana, é muito importante que as crianças se comuniquem da maneira como elas conseguem se comunicar e que, como a doutora Ana Luísa trouxe, que os adultos valorizem mais o conteúdo do que a forma que a criança diz. Então, mesmo se ela falar algo que não está correto, valoriza o que ela diz, retoma. E é importante também que os adultos tentem enxergar o mundo pela perspectiva da criança. As crianças estão encarando essa realidade da maneira como elas conseguem, no nível de maturação cognitiva que elas têm, e elas estão interpretando o mundo para tentar entendê-lo. Então, é esperado que elas fantasiem, que elas falem sobre algo criativo que está se passando pela cabeça dela, que muitas vezes não está condizente com a realidade, mas isso faz parte do processo de desenvolvimento. É importante que os adultos valorizem isso, essa forma de expressão, entendam que isso faz parte do desenvolvimento e coloquem para as crianças aquilo que eles também estão sentindo. Nossa, então você agora é a Chapeuzinho Vermelho? Nossa, que divertido! Me conta mais sobre isso. Então, que as crianças tenham a oportunidade de falar sobre o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, o que elas estão criando, que elas vivenciem papéis diferentes na brincadeira, porque isso também vai ser importante depois, para que elas consigam crescer de uma maneira saudável. Então, é importante que a gente valorize as tentativas de comunicação das crianças, sejam elas quais forem.
Importante também que os pais sempre falem de maneira clara com as crianças, sempre que possível olhando nos olhos delas, sempre que possível falando de maneira correta, ainda que a criança não consiga falar a palavra corretamente, que ela perceba auditivamente o correto, vindo como modelo dos pais. Lembrar que os pais são os modelos de fala da criança, então eles devem se comunicar da melhor maneira possível e devem valorizar o que a criança traz, seja de que forma for. E essa linguagem simbólica, essa criatividade deve ser sempre valorizada, enaltecida e faz parte do desenvolvimento da criança saudável. Perfeito. Muito obrigada às duas por essa oportunidade de compartilhar essas informações importantes para os pais que devem, né, que estão nos ouvindo agora. Eu gostaria de encerrar agradecendo também a equipe da produtora Prompt pelo apoio. Mais uma vez, doutora Ana Luísa, muito obrigada, Thaís Ciboto, e tenham todos uma boa tarde.